sociedade, para nós, humanidade. Porque a gente falou tanto, eu vi as outras palestras aí, falamos sobre as desigualdades das mulheres, falamos sobre a violência, e quando a gente pensa nesse impacto social, a gente precisa conversar sobre as mudanças que as organizações, incluindo as cooperativas, precisarão pensar a partir de agora, embora nas cooperativas, esse termo novo que eu vou contar para vocês, o ESG, ele já vinha sendo feito, talvez com outras nomenclaturas, mas ele já vinha acontecendo. Então, a minha fala hoje, diferente das nossas outras palestrantes, não vai pegar tanto o Dia da Mulher, mas vocês vão ver a importância aí para as empreendedoras, as mulheres que estão dentro das cooperativas do nosso país. Queria começar dizendo que, infelizmente, a gente, desde antes da pandemia, estava vivendo tempos muito violentos, muito individualistas, com pouco afeto. E afeto em dois sentidos muito interessantes que eu quero conversar com vocês. Só para a gente entender como a gente não estava afetado pelo que estava acontecendo com a gente no mundo, nós temos cerca de 700 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, vivendo com menos do que, vou dar um valor em reais, com menos do que 20, 25 reais por dia. É só fazer as contas e ver que 20 reais por dia não dá sequer para fazer 2 refeições. O que dirá morar, o que dirá se locomover. Esse número na América Latina é de 62 milhões e no Brasil nós tínhamos 13,4 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e a partir da pandemia, com o aumento da desigualdade, nós já chegamos a quase 15 milhões de pessoas vivendo em condições subhumanas, vivendo, passando fome. E olha que coisa louca, quase que isso faz sentido para a gente fechar a nossa conta, porque se todo mundo comesse e consumisse como um americano da classe média, nós precisaríamos de pelo menos 3 planetas iguaizinhos a esse para dar conta somente do trigo e da carne a serem produzidos. E nesse mundo onde a gente não se afeta, onde a gente não percebe o que está acontecendo, a gente vai vivendo de uma maneira tão individualista, né, onde a selfie é a nossa maior companheira, as mídias sociais são as nossas melhores amigas. E nesse mundo, onde eu preciso mostrar que eu sou melhor do que você, que eu tenho mais likes do que você, ou que a minha empresa consegue se sobressair à sua, a gente vai perdendo uma coisa muito importante, que é a confiança. Eu quero mais é que o outro se lasque para que eu tome o lugar dele. E quando a gente fala de confiança, inclusive em mercados, a gente já ouviu aí uma palestra excelente, a gente perde investimento. Então, eu queria só lembrar que a palavra confiar significa fiar com o outro, costurar com o outro, e nós precisamos retomar essa confiança, sobretudo na nossa economia. Então, a gente precisa, como disse aí a nossa querida e última palestrante que veio antes de mim, a gente precisa desaprender para reaprender tudo de novo. E quem disse isso foi Alvin Toffler, um futurista e pensador americano que muito antes da pandemia nos dizia que o analfabeto do século XXI não vai ser aquele que não consegue ler e escrever, mas aquela pessoa que não consegue aprender, desaprender, para depois, livre de seus pensamentos antigos, reaprender e se readequar ao mundo com a qual a gente, nesse mundo com a qual a gente convive. Então, por isso que eu queria pegar um trechinho de Charles Bukowski, no último livro que ele escreveu, que é uma mistura de ficção com metade do diário dele, que dizia: o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando? Todos nós vamos morrer. Que circo! Só isso deveria fazer com que amássemos uns aos outros, mas não. Nós somos aterrorizados e esmagados pelas trivialidades. Nós somos devorados por nada. Quando Bukowski diz, com todo o seu mau humor e pessimismo, que deveríamos amarmos uns aos outros, ele não está propondo que a gente seja necessariamente melhores amigos uns dos outros, mas que a gente se respeite, e que a gente consiga perceber o mundo de uma maneira tão grande, tão complexa, consiga se afetar e fazer as mudanças que a gente precisa. Por isso eu queria te perguntar,
o que que te afeta, tentando entender que a palavra afeto tem dois sentidos. O afeto como afeição, né, quando eu lembro das pessoas queridas, das coisas que gosto, e o afeto no sentido de afetar-se. Como é que você se sente afetado? Tudo que está acontecendo à sua volta, aliás, você de fato sabe o que está acontecendo à sua volta? Para isso eu queria passar um vídeo. Eu até sei que vocês estão com o link dele aí. Não é isso, pessoal? Vocês podem passar para mim, por gentileza? Os espaços estão vazios. As pessoas Bom, a partir desse vídeo, ele, na verdade, até para contar para vocês, ele é o último parágrafo do novo livro que eu escrevi. E eu começo a perguntar para a gente como é que a gente pode preencher esses vazios sociais, esses vazios humanos, porque talvez a pandemia tenha nos dado a oportunidade da gente se reencontrar no meio desse caos, da gente repensar o nosso legado, da gente repensar a nossa sociedade, aquilo que nos é caro, aquilo que nos é importante, para a gente repensar as histórias que a gente quer escrever. Aí eu acho que um bom começo é a gente entender que a gente não precisa de grandes heróis, a gente não precisa de grandes feitos, a gente só precisa estar juntos e criar exemplos reais de pessoas e empresas reais que cooperem e gerem impacto. Olha, uma série de empreendedores ficou muito preso por conta da pandemia. De repente veio o Magazine Luiza e disse: olha, pode usar a minha plataforma. Usa a minha plataforma para vender os seus produtos e os seus serviços. Isso é um exemplo real que custou muito pouco para a empresa e que não é uma grande heroína, mas é uma mulher que cooperou para gerar impacto. Então, acreditem, nós seremos salvos pelas nossas humanidades, nós seremos salvos pelo nosso afeto e pela nossa leveza, pela maneira como a gente enxerga não só a nossa vida, como a gente enxerga a vida dos outros e o mundo em que a gente vive. Por isso que eu queria que a gente se sentisse tocado ao lembrar o que nos faz humanos. É a nossa rebeldia, é o nosso pensar, é o nosso querer e o nosso dizer não. Eu não aceito, eu não quero esse mundo do jeito que ele está. Ainda bem que essa nova geração é muito diferente da minha geração, os meninos e meninas da chamada geração Y, e daqui a pouquinho agora a geração Z, eles já são movidos no seu trabalho pela sua vida pessoal, os seus propósitos e as suas causas. Eles se preocupam muito com o mundo que a gente vive e com os retornos sociais e ambientais que o mundo tem nos dado. Eles já não se comportam como commodities. Como é que eu falo isso da gente se comportar como commodity? É porque por muito tempo a gente vivia assim, você trabalhava numa empresa, você tinha uma profissão e todo mundo era igual, as cooperativas se comportavam iguais, as empresas de tal área se comportavam iguais, e hoje a gente vê a importância da inovação, sobretudo da inovação social. Eu aprendi muito com esse homem, esse é Muhammad Yunus,
o criador do chamado Banco dos Pobres, do microcrédito, e um homem que veio para revolucionar a história social do mundo. Eu, quando tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, que foi dada a 50 professores da área social no Brasil, eu abracei não só o homem unus, como cada uma das palavras que ele disse. E ele disse, a gente se preocupa muito com uma ficção científica. Que ótimo, a ficção científica é muito boa, porque ela faz com que novos produtos e novos serviços surjam e a tecnologia avance. Mas a gente precisava era de uma ficção social. A gente precisava era pensar num futuro onde não houvesse pobreza, onde não houvesse desmatamento, degradação ambiental, onde as empresas trabalhassem com governança e equidade. Não é que ele conseguiu? Por isso é que homens como Yunus nos fazem pensar de que maneira que a gente pode crescer sem ultrapassar limites ambientais tão restritos como o que nós temos. Por isso eu acredito em uma nova economia que deveria, ao mesmo tempo, olha como que a cooperativa tem tudo a ver com isso, relacionar sociedade, natureza, economia e ética, por meio de processos produtivos que desenvolvam bens, que atendam as pessoas, as suas comunidades, os seus territórios. É o que eu, Maria Flávia, vou chamar utopicamente de uma economia baseada no afeto. Essa, inclusive, é a capa do novo livro, né, que conta aí sobre as várias ideias que eu vou mostrar aqui para vocês, que já surgiram para mostrar sobre essa nova economia. Logo agora, na pandemia, final do ano passado, a gente teve uma revolução empresarial aqui no Brasil, que foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi, que foi um movimento que tem a hashtag Não Volte. Empresários das mais diversas áreas se uniram e disseram: a gente não quer ter de volta aquele mundo que a gente tinha. Até porque muitos estudiosos dizem isso, e nós já sabemos que se estamos vivendo uma pandemia, é exatamente porque a gente não cuidou bem do nosso meio ambiente. E os problemas ambientais são tão graves que trouxeram para nós doenças que não eram parte do nosso ecossistema para que a gente pudesse se defender dela. Estamos aí diante da primeira grande pandemia aí que nós estamos vivendo no mundo, causada por degradação ambiental, e nós sabemos que outras tantas poderão vir. Então, esse movimento de empresas diz, hashtag não volte, a gente não quer aquele normal que estava cheio de problemas. E essas empresas acreditam que é possível, sim, fazer negócio gerando desenvolvimento sustentável, responsável, ético e afetivo. E isso já tem sido dito há muito tempo, e aí eu peguei um evento mundial, foi o último Fórum Econômico Mundial, que aconteceu na Suíça, na cidade de Davos, e aí, o de 2020, que aconteceu em janeiro, reunindo líderes mundiais de empresas do mundo todo, eles dizem, a gente está passando por um ponto de inflexão. É inflexível o que a gente está vivendo. Ou a gente vai para um lado, ou a gente vai cair. Ou a gente muda ou a gente se desmorona. Isso foi a discussão seríssima do Fórum Mundial para que houvesse uma urgência na reformulação, assim, das desigualdades extremas, das mudanças climáticas, fora as doenças, né, gente? A gente vive uma crise mental e emocional muito grande. O mundo passa por ansiedade, mudanças no mercado de trabalho por conta da indústria 4.0, 5.0. Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Então, as empresas entenderam e lançaram a seguinte questão: o problema é nosso. O problema ambiental, o problema social, ele é nosso, ele é da sociedade, ele é das empresas privadas, ele é dos governos, ele é de todo mundo. E a gente precisa resolver esses problemas. Até peguei aqui o colega professor da Fundação do Cabral, o professor Raico, ele tem uma coluna na Época Negócios, e ele até dá uma cutucada. Será que sustentabilidade realmente está lá no DNA da sua empresa? Ele diz que organizações precisam olhar para a questão da sustentabilidade da mesma forma que olham para a inovação dos seus produtos e serviços. Ainda bem que a ONU, desde que iniciou aí 2015, ela estabeleceu junto às grandes nações do mundo os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que nós queremos é, como metas,
erradicar a pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça em instituições eficazes e o mais importante, e que para mim tem mais a ver com as cooperativas, as parcerias para que nós possamos implementar até 2030 esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mas ainda bem, as cooperativas já têm uma história muito antiga, mas para além delas, como é que as empresas tradicionais poderiam se organizar? A gente hoje já conta com o selo B, um selo da Benefit Corporation, uma ideia que foi criada por uma ONG dos Estados Unidos e já chegou no Brasil, e hoje a gente já tem várias empresas com esse carimbo, com esse selo de que sim, nós fazemos o bem e equilibramos lucro com benefício social. Nós já temos a ideia de valor compartilhado dos autores Porter e Kramer, que propõe que a gente tenha uma mudança nesse pensamento administrativo de maneira que a gente possa rever o nosso velho capitalismo para um novo capitalismo, uma nova forma de fazer negócios ao mesmo tempo que a gente compartilha e cria valor para a nossa sociedade. Já temos um movimento mundial que está no Brasil, chamado capitalismo consciente, que também prevê que as empresas possam caminhar junto à equidade social. Temos um movimento maravilhoso criado pelo Papa Francisco, chamado Economia de Francisco. Ele chamou jovens do mundo inteiro. Esse evento aconteceria em março de 2020 na cidade de Assis, presencialmente, com a presença de 500 jovens que ele convidou mundo afora para debaterem uma nova economia. Acabou que o evento não aconteceu em março, obviamente, por conta da pandemia, mas aconteceu em novembro. Ele foi digital, ele aconteceu de maneira digital. Foi bom porque eu pude assistir às várias palestras que nós tivemos. No Brasil estava lá Frei Leonardo Boff, quem abriu foi o Yunus, e esses 500 jovens discutiram de que maneira querem ter uma economia. E por que baseada em Francisco? Porque São Francisco e Santa Clara tinham esse cuidado e essa relação muito íntima com a natureza. A gente já fala da economia da partilha, que tanto está ligada a Uber, a Airbnb, como também essa economia da partilha, a gente vê pessoas que têm um terreno vazio, criam uma horta, e ali elas partilham, né? Ou eu dou para você de presente uma aula e você me devolve o pagamento que você vai me dar, alguma coisa que você saiba fazer, né? A gente volta, olha que interessante, a gente voltando para a economia do escambo. Por fim, também tem a discussão industrial da economia circular, quando a matéria-prima vem para mim, a gente faz o design dela, produz, e depois a gente distribui, as pessoas consomem e elas acabam sendo, elas retornam para essa indústria para ser reciclada e continuar nesse movimento circular de vida, morte e revida para a nossa matéria-prima. Só que para que a gente dê conta de fazer essa transformação social de uma maneira muito efetiva, por isso eu escolhi esse autor que eu gosto tanto, está aí na foto para vocês, a cooperação como uma habilidade, ela não é fácil não. Ela requer a capacidade da gente entender e se mostrar receptivo ao outro, agir em conjunto. Só que é um processo espinhoso, cheio de dificuldades e ambiguidades, e não raro, leva a consequências destrutivas. Mas a gente precisa tentar, porque só juntos que a gente vai conseguir realizar uma transformação social, só de maneira cooperativa, é só ver, né? O Noah Harari, que é esse autor best-seller, ele até escreveu um ensaio que foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras e distribuído gratuitamente, ele fala isso,
Se a gente agora já tem vacinas no mundo todo, é porque houve uma ação cooperativa, um movimento coletivo de encontrar uma única resposta, né? E aí a gente agora já tem várias respostas, já são várias vacinas, mas a gente tinha pessoas lutando de maneira cooperativa. E ao longo do tempo, as empresas elas foram se adaptando ou foram criando conformidade para resolver problema social. Aliás, né, se a gente pensar numa linha do tempo, a gente tinha conformidade, a gente sai da conformidade e hoje a gente já fala da revolução social como inovação, como parte de diferencial. Por muito tempo as empresas faziam conformidade em que sentido? Foi criada uma lei para que você, por exemplo, faça responsabilidade social e aí você tem que ter tantos por cento de cota, você tem que usar copo descartável, ela fazia isso como conformidade, mas não era diferencial porque todas as outras faziam também. Agora, quando ela começa a tratar a resolução de problema social como parte da sua inovação, como parte do seu core business, do seu DNA, aí sim as empresas começam a se diferenciar, inclusive a vender mais porque estão fazendo isso. É claro que, infelizmente, em países desiguais como o nosso, muitas empresas continuam fazendo filantropia, porque a filantropia é importante. Ela não resolve, mas ela já ajuda um pouquinho a gente. Então, essa ideia que eu mostrei lá atrás para vocês, do Porter e Kramer, do valor compartilhado, é o que vai fazer, o que vem fazendo a grande revolução do pensamento administrativo. É um pensamento, pessoal, de mudança em toda a minha cadeia produtiva. É como se fosse assim: a minha empresa vai fazer lápis para dar de brinde. Então, eu vou dar o lápis com o nome da minha empresa de brinde. De onde vem esse lápis? Esse lápis vai ser feito por uma cooperativa de mulheres, e essa cooperativa de mulheres pega a matéria-prima dela de uma outra cooperativa que trata a madeira e refloresta. Então, nós estamos falando de um ciclo produtivo do bem. Essa é a ideia da gente repensar. Então, quando uma empresa muda por conformidade, ela não vai inovar, já que todo mundo está fazendo a mesma coisa, até porque é lei, é norma, então não vai fazer diferença. Os impactos estratégicos e operacionais, eles não são tão grandes. Quando a gente fala de valor compartilhado, a gente quer mudar o paradigma empresarial. A gente quer ter alto impacto estratégico, produzindo e criando benefícios sociais, financeiros e para as comunidades que estão em volta da gente. Por isso, se a sua empresa, se a sua organização, se a sua cooperativa quer fazer inovação, por inovação social, quer mudar o mundo que a gente vive, quer repensar a maneira de fazer negócios, a sua empresa pode ser medida por essa sigla, que em português significa ESG, Ambiental, Social e Governança, que vem de ESG, Environment, Social and Governance. E eu vou explicar para vocês, porque isso é um índice que vai medir como é que a sua organização está tratando o ambiental, o social e a governança. E como que isso vai fazer diferença para você receber investimentos, sobretudo investimentos internacionais. É como se algumas perguntas passassem a ser comuns antes de que eu injete dinheiro no seu negócio. Será que a sua empresa respeita o meio ambiente? Qual o impacto ambiental que ela causa e como é que ela busca reduzir esses impactos? A sua empresa se relaciona de que maneira com os seus stakeholders? Seus funcionários, fornecedores, a sua sociedade, os acionistas? Tudo isso são índices, são elementos que são contabilizados no ESG. Tem muitas companhias, ou o Raico de novo contando isso para a gente, com iniciativas muito legais, mas que ainda são isoladas. Não tem um guarda-chuva estratégico integrando os projetos. Tem isso, não há narrativa consistente. É preciso pensar a questão da sustentabilidade de maneira articulada. É importante que o respeito da empresa aos princípios ambientais, sociais e de governança sejam genuínos, ou seja, venham de dentro para fora. Senão, podem ser entendidas, sabe como que? Marketing, no pior sentido da palavra, uma coisa artificial. E não adianta mais falar só de riscos a serem evitados. A gente precisa falar dos ganhos e das oportunidades que são geradas quando a gente faz inovação em sustentabilidade. Então, ESG
como diz também a analista de ESG da Exame, né, da parte de pesquisa da Exame, a Renata Faber, ESG veio para ficar. E quando a gente pensa lá nos milênios, né, nessa geração Y, nessa geração Z, eles são meninos e meninas que se preocupam muito com isso. E eles vão fazer diferença dentro das organizações de vocês, porque eles vão enxergar uma nova forma de fazer investimento. Então, quando a gente fala de ESG, tema dessa palestra, é sobre fazer a coisa certa, gente. É como os negócios podem repensar a maneira de ser e agir com a sociedade e com o nosso planeta. Mas para isso, a gente precisa de muita humildade, humildade para aprender todos os dias, com qualquer pessoa, em qualquer atividade. Essa história da dona Regilda da Silva Simões, uma mulher, né, que eu vou representar aqui nesse dia tão importante, que aos 86 anos publicou seu primeiro livro porque se descobriu uma poetisa. Ela, como uma mulher, na época em que ela era criança, não era dado a ela o direito de frequentar a escola, só os homens podiam frequentar a escola. Então ela ficava no muro, atrás do muro da escola, esperando os irmãos homens saírem de lá de dentro. Quando eles saíam, ela pegava pelo ombro deles e dizia: me conta, o que vocês aprenderam hoje? Eles contavam e ela, de maneira terceirizada, aprendeu a ler e a escrever. Ela, então, ia anotando em caderninhos aquilo que ela sentia. Muitos anos depois, esses caderninhos foram descobertos por seus filhos e netos, e eles disseram: vovó, você faz poesia. Aos 86 anos, ela realizou um sonho. Entrou pela porta de frente da escola, em que ela tanto sonhou estudar, para recitar aos alunos aquilo que ela escrevia ou aquele seu sentimento. Ao descrever o que sentia quando era analfabeta, dona Regilda disse: eu sou um livro sem letra, sou um jardim sem flor, sou remédio sem receita, sou colorido sem cor. A sua empresa ou você, quando não percebem os grandes problemas e vazios que nós temos para resolver, são esse tipo de analfabeto. São livros sem letra, são jardins sem flor, são remédios sem receita e, infelizmente, coloridos sem cor. Então, que a gente tenha utopia. Oi? Eu já estou terminando. Que a gente tenha utopia, esperança e propósito para entender aquilo que nós vamos fazer. Então, eu termino perguntando para vocês, senhores e senhoras do mundo, vocês têm domínio de seu domínio, noção da capacidade que tem e da necessidade de transformarmos esse mundo? Muito obrigada e um ótimo dia. Obrigado, Maria Flávia, muito boa. Eu acho que a tua colocação parece que ela foi feita exclusivamente para o cooperativismo. Toda essa nova geração que está vindo, eles são muito gerados pela propósito, causa. Então, acho que isso faz parte disso que você falou. Eu acho que o cooperativismo está bem alinhado com essa tua colocação. Obrigado pela sua palestra.